Amém. Estenda as mãos, irmãos. Vamos orar pelo pastor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o teu servo se encontra aqui diante da tua presença. Deus querido, Deus amado, o Senhor já deu a ele a palavra desta noite. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, já falou ao teu coração o que é para ele transmitir, Senhor. Mas neste momento nós te pedimos que usa, Senhor, com poder e graça. Usa em nome de Jesus com a autoridade dos céus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que Ele seja, meu Pai, o canal agora, Senhor, onde vai fluir as bênçãos do Senhor para a vida da Tua igreja. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, atenda a Tua palavra e ouça a Tua palavra com os ouvidos espirituais. E que esta palavra possa fluir e frutificar na vida de cada um aqui nesta noite. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Povo do avivamento, boa noite. Paz seja com todos. Quem é vivo se coloca de pé no nome de Jesus e dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 21. No capítulo 2, no versículo 26 está escrito: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Podem repetir? Apocalipse 21, 7. Os que encontraram, digam amém. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Pode ler como está? Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, porque não há Deus como o Senhor. O Senhor é o meu Pai, o meu Criador, o meu Salvador. O Senhor é tudo por mim, por nós e pela tua igreja. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de falar do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E que a palavra possa adentrar profundamente nos corações. Repreendo toda a força do mal, tudo que não presta, em nome de Jesus. E todos digam amém. Antes de se assentar, diga ao seu irmão assim: o Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Pode sentar, você que tem o seu lugar. Lembrando que no próximo domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Eu quero tomar como tema da minha palavra hoje como se tornar um vencedor. Como eu falei, nós acabamos de ler aí: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor herdará todas as coisas, ou estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. É sabido que todo vencedor tem uma história para contar, como também todo perdedor. Jesus morreu na cruz para que eu e você tornasses salvos ou vencedores. Posso ouvir um amém? Jesus morreu na cruz para que eu e você tornassem vencedores. Deus enviou Jesus ao mundo para fazer de todos os seres humanos vencedores e vencedores inabaláveis. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador é vencedor. Diga aleluia. Quem é vencedor pela fé aí, levante a mão. Diga graças a Deus. Vencedor por quê, pastor? Porque venceu a vergonha, venceu o medo, venceu a ignorância. Porém, todo aquele que rejeita Jesus é covarde, derrotado e inábil. Quem recebe Jesus recebe a vida eterna. Quem crê que tem a vida eterna pela fé aí? Por isso, existem atributos que ajudam nos tornarem vencedores. E nessa noite
O primeiro atributo de como nos tornar vencedor se chama influência. O que eu falei mesmo? Outra vez. Influência significa ato de influir, entusiasmar. Influência é a capacidade que leva pessoas a fazer o que outras fazem. Por exemplo, quando eu falo de Jesus para alguém não cristão, eu estou influenciando ela a servir o Deus que eu sirvo. Digam aleluia. Quantas pessoas são influenciadas por outras? É verdade ou não é? Eu fui influenciado pelo fulano, pelo Beltrano, eu fui influenciado pelo meu pai, pelo namorado, pela namorada a ir para a igreja. E nessa caminhada eu acabei aceitando Jesus e estou servindo a Jesus até hoje. Quantas pessoas falam desta forma? A influência tem dois lados, o negativo e o positivo. A influência tem dois lados, o negativo, ou seja, é o lado negativo. O indivíduo comete erros, leva o indivíduo a cometer erros e erros até fatais. Quantas pessoas envolvidas com drogas? Quantas pessoas envolvidas com vícios, com crime? Isto é influência de pessoas que não têm Deus, influência de pessoas que andam por caminhos tortuosos. O verdadeiro vencedor é aquele que influencia pessoas para o bem e principalmente para Deus. Quando você influencia alguém a sair do mundo errado para servir a Deus, isso é o certo, é o correto. Você está ganhando almas para o reino de Deus. Tem pessoas que dizem assim: fiquei tão entusiasmado com aquela propaganda, fiquei tão entusiasmado com aquele sermão, com aquela mensagem, com aquele estudo que resolvi mudar. Quantas pessoas já falaram desta forma? Quando a gente olha para o Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, contando toda a história daquele povo, principalmente quando a gente olha para os 12 espias que foram enviados para espionar a terra prometida, a gente vê, a gente olha, a gente analisa 12 homens marchando para aquela terra. 12 homens retornam para trazer aquilo que eles haviam apreciado, aquilo que eles haviam visto. E quando chega na congregação, ou quando eles chegam no meio do povo, ou quando eles chegam, 10 deles influenciam negativamente todo o povo a desistir. 10 deles disseram: olha gente, a cidade é boa, a cidade é bonita, os frutos são gigantescos, o povo é um povo próspero, mas tem um detalhe: a cidade é toda murada, os muros são muito altos, os moradores daquela cidade são homens grandes, mais de 2 metros de altura, são homens experimentados em guerras. Se nós formos para lá, nós vamos ser derrotados. Se nós aproximar dessa terra prometida, vamos ser destruídos, porque somos como gafanhotos diante deles. Quer dizer, 10 homens colocaram na mente do povo que eles tinham que desistir, e o povo então queria desistir. O povo então não queria mais dar continuidade. O povo ficou assombrado. Influências negativas às vezes são caminhos sem volta. Quem está entendendo, fala amém. Se teu filho começar a andar com má companhia, com certeza ele está sendo influenciado a fazer o mesmo que o mau elemento faz. É sabido que a influência faz a diferença, sim ou não? Foi a influência de Josué e Caleb que fez o povo voltar atrás. Foi a influência de Josué e Caleb que fez o povo a desistir. Desistir de quê? De voltar para trás. Eles disseram: olha, tudo que os nossos colegas falaram é verdade. A cidade é toda protegida, é toda murada. Eles dois disseram: os soldados são grandes, são homens armados, homens experimentados em guerras. A cidade com certeza é próspera, há muita fartura lá. O povo com certeza é um povo de guerra. Mas uma coisa digo a vocês, disseram Josué e Caleb:
Eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é grande, é poderoso, muito maior do que eles. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele quer que nós entramos e possuímos a terra que Ele nos prometeu. Posso ouvir um amém? A influência é tanto para o bem como para o mal. Veja bem o que vou dizer aqui. Nós não podemos ser todos grandes, mas podemos nos ligar a algo grande. Diga aleluia. A influência é a chave da coisa. Um mau hábito pode influenciar negativamente por toda a vida. A nossa missão como cristão é influenciar o próximo, é a conhecer o amor de Deus e servir ao Deus que nós servimos e amamos. Nós como cristãos temos que agir desta forma, influenciar as pessoas a servir o Deus que servimos, a conhecer o Deus que conhecemos, a andar com Deus que andamos. Diga aleluia. Você é capaz de olhar no rosto do seu irmão agora e dizer para ele assim: influência é a capacidade que leva pessoas. Eu estou vendo pessoas olhando para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele assim: influência é a capacidade que leva pessoas a fazer o que outras fazem. Diga aleluia. Segundo atributo de como nos tornar vencedores, ou de como se tornar vencedor, se chama caráter. Se chama o que mesmo? Outra vez. Caráter significa dignidade, significa marca, impressão. Dignidade é compostura, marca é o nome, impressão é o valor, é a força. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Nosso caráter é o resultado de nossa conduta. Digam amém. O que você será amanhã, você está se formando ou se tornando hoje. Posso ouvir um amém? Você é o povo do avivamento. Você não pode ficar em silêncio. O que você está ouvindo é Deus passando ao seu coração. Eu sou apenas um instrumento de Deus para você. Diga aleluia. O que você será amanhã, você está se tornando hoje. Eu falei uma ocasião aqui, quero repetir: um relógio não é perfeito quando trabalha rápido, e sim quando trabalha certo. Se quiser provar, veja bem, se quiser pôr em prova o caráter de um homem ou de uma mulher, dê-lhe poder a ele. Quem está entendendo, fala amém. É sabido que a personalidade tem poder para abrir muitas portas, mas somente um caráter pode mantê-las abertas. Caráter é honestidade, é humildade, é integridade, é estabilidade. O caráter de Daniel era tão imutável que o rei Dario depositou toda a confiança nele. Quando foi lançado na cova dos leões, ele não conseguiu dormir. Passou a noite inteira orando, não ao Deus dele, mas ao Deus de Daniel. Ele é teu servo, Senhor. Ele tem dado testemunho do teu nome. Livra ele da garra dos leões. Diga aleluia. Porque Daniel era homem de caráter. Quando orou 21 dias buscando uma resposta de Deus, o anjo lhe tocou dizendo: Daniel, você é homem muito desejado. Quer dizer, o seu caráter é impressionante. Vamos dizer assim, o seu caráter é incalculável. Se você observar Daniel capítulo 10, versículo 10 ao versículo 12, você vai ver que o anjo parece que estava pedindo desculpa pelo atraso. Você é homem muito desejado lá. Amém? Houve guerra, o Senhor me enviou assim quando você colocou o seu joelho no chão, mas eu não consegui passar porque estive em guerra com os principados. Só agora, 21 dias depois, que o Senhor permitiu que eu chegasse aqui, porque Ele enviou um outro anjo. O anjo assumiu a batalha e eu desci para trazer a bênção para você.
Muitas pessoas começam a orar, oram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já desiste. Passa uma oração de uma semana, Deus não me respondeu. Ora um mês, ora um ano. Olha, eu sou crente só por 1 ano, por 2 anos, e Deus não resolveu. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. É orar 24 horas por dia. Nós temos que estar ligados naquele que é Senhor, naquele que é poderoso, naquele que pode, naquele que resolve problema, naquele que abre porta, naquele que expulsa os demônios, naquele que nos protege 24 horas por dia. Esteja ligado a Ele. Ore sem cessar. A vida do cristão é orar noite e dia. Eu não estou dizendo que você tem que ir no seu carro dirigindo com os olhos fechados orando, mas mesmo no seu carro você tem que ir, porque quando eu saio pelas ruas sozinho, eu vou no volante dirigindo e as pessoas às vezes olham para mim e falam: aquele cara deve ser louco, ele está conversando sozinho. Mas eu estou conversando com Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando sozinho, não estou falando com meu Pai. Eu tenho um costume que às vezes as pessoas podem até rir. Quando eu entro que tem alguma coisa num banco do passageiro, só está eu tiro e falo: Senhor, vai comigo, sente aqui. Se é a Bíblia, eu tiro e boto do outro lado. Se é a minha carteira, eu tiro e boto do lado. Senhor, senta aqui, porque eu creio que Ele vai comigo, eu creio que Ele está comigo e Ele me livra. Essa semana eu quase tive um acidente. Quase que eu jogava um motoqueiro, não sei quantos metros, estava eu e minha filha. Está me entendendo? Todo mundo deu a mão para parar, para me passar, e eu vou passando. Mas vocês sabem que alguns, ou muitos, alguns motoqueiros não respeitam. E eles não respeitaram a sinalização, vinha 1000. E eu entrei e ele vinha. Eu dei uma brecada, ainda bem que os pneus são novos, viu? Os pneus não fez, parou na hora. O motoqueiro foi lá na loja, voltou e deslizou, botou o pé no chão, levantou, olhou para mim. Eu estava errado. Mas era o meu Deus que não permitiu que acontecesse isso. Por isso que você tem que estar sempre ligado no seu Senhor. Você está no ônibus, ora a Deus, porque não sabe o que vai acontecer. Você está andando a pé, esteja ligado a Deus. A Cosma estava falando também de manhã, nossa aula de manhã. Eu saio do meu serviço, eu saio da minha casa, vou para o meu serviço a pé, mas eu vou falando. Às vezes as pessoas passam, às vezes eu batendo, falando, né? Mas eu estou falando com o meu papai, estou falando com Deus. Diga aleluia, diga graças a Deus. Foi o caráter de Abigail que livrou o seu marido Nabal e os empregados da fazenda de um terrível derramamento de sangue, porque o seu marido era mau caráter. Nabal era um homem rico, mas era um homem sem Deus, era um homem que não estava nem aí. É só você conferir em 1 Samuel capítulo 25, versículo 3 em diante. Era um homem que não estava nem aí para Deus. E ele e seus empregados iam ser destruídos, a fazenda ia ser tomada. Mas se não fosse o caráter de Abigail, tudo tinha acontecido. Assim como tem o bom caráter, repito, tem também o mau caráter. Quem é o mau caráter? É o desonesto, o caluniador, o fofoqueiro, o arrogante. Assim como o bom caráter tem a marca registrada, também tem o mau caráter. O mau caráter não tem crédito, não tem nome e nem bons relacionamentos. Então, amém? Quando ele chega no ambiente, o ambiente muda, as pessoas se afastam. O caráter faz a diferença. O caráter. Então, por favor, olha mais uma vez no rostinho desse seu irmão e fala para ele assim: o que a mente humana pode criar, o caráter pode controlar. Mais uma vez, fala para ele: o que a mente humana pode criar, o caráter pode controlar. Você crê que Deus está aqui? Então aplauda o nome dele enquanto eu bebo água. Terceiro atributo de como se tornar um vencedor se chama habilidades pessoais. O que eu falei? Habilidades pessoais significa capacidade subjetiva. Isto envolve responsabilidade. Habilidade não se acha, habilidade não se compra. O segredo da habilidade é a coragem e o anseio. O especializar gera capacidade, habilidade. Digam amém. É a habilidade que leva à posição mais elevada. Se você tem habilidade, você pode subir degraus, você assume posições mais elevadas.
Deus, vendo a habilidade de Saulo de Tarso, amém? Ele disse para Ananias, lá em Atos capítulo 9, versículo 15: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como os filhos de Israel. Amém? Ele tinha habilidade, era um homem inteligente, mas não conhecia Deus, e Deus disse: esse cara serve para mim. Amém? Eu vou usar ele para fazer a minha obra. E ele então deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno, e Deus usa os pequenos. Diga aleluia. Quem está dormindo fala amém. Então acorde que eu ainda vou continuar falando. A habilidade não se acha. Olhe para mim. Habilidade não se acha, se faz. Nenhum profissional tem habilidade por acaso. Nenhum profissional tem habilidade por acaso. Se ele tem habilidade no que faz, é porque ele estudou, ele aprendeu e continua trabalhando naquilo que aprendeu. Você sabe como se faz habilidade? Aprendendo. Fala, aprendendo. Ninguém tem capacidade se não aprender. Quando aprendemos e praticamos, nos tornamos capazes e a nossa habilidade se torna conhecida. Posso ouvir um amém? Um advogado, por exemplo, eu tenho 2 irmãos advogados. Amém? Não pode só estudar e ficar de braços cruzados lá no escritório. Não pode. Você tem que estudar constantemente, porque tudo se renova. O médico da mesma forma, o engenheiro da mesma forma, o professor, o mecânico da mesma forma. Diga aleluia. Porque se você ficar atrasado no tempo, você não vai conseguir atingir o alvo, você não vai conseguir vencer na vida. Diga um amém. Diga aleluia. A habilidade de um vencedor transforma imprevisto em dávidas. Conhecimento é saber, habilidade é fazer, é saber fazer, e atitude é saber fazer a conhecer. Por isso, por favor, mais uma vez, não fique chateado comigo. Olhe para o irmão que está do seu lado, mais uma vez, fala para ele assim: habilidade, força e coragem é o que você precisa para vencer. Outra vez, habilidade, força e coragem é o que você precisa para vencer. Diga aleluia. Quarto atributo de como se tornar vencedor se chama garra. O que eu disse? Outra vez. Garra é a vontade inabalável. Amém? É não desistir da luta. É uma disposição incansável. Garra é constância inalterável. O homem, vamos dizer, um homem, a mulher, qualquer pessoa de garra, jamais perde o seu alvo se ele é uma pessoa de garra. Aqui diz assim: o homem, a mulher de garra jamais desiste do seu alvo. O empregado de garra dificilmente perde o seu emprego. O empresário de garra jamais desiste. Todos os vencedores subiram porque tiveram garra. Sem garra é impossível vencer. Sem garra é impossível prevalecer. Diga aleluia. Se Davi não tivesse garra, ele teria desistido, pois a perseguição de Davi contra ele era constante. Ele não tinha onde dormir, onde reclinar a cabeça, ele era perseguido constantemente. Se Davi não tivesse garra, ele não seria o rei de Israel. Se José não tivesse garra e confiança em Deus, jamais chegaria ao cargo de governador. Se José não tivesse garra, jamais conheceríamos a sua história. Diga aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: seja de garra. Vivemos dias super agonizantes, e esta agonia é gerada pelo descontrole mundial. Se o cristão não tiver garra, ele desiste e corrompe. Diga amém.
Repito, se o cristão não tiver garra, ele desiste desse caminho e se corrompe. O que tem de crente, e até mesmo pastores que desistiram, dá medo, porque não tiveram garra. Amém? Quando eu falo garra, é em todas as áreas. É garra na oração, é garra na vigilância, é garra no jejum, é garra na leitura, é garra em tudo. Porque o diabo 24 horas por dia está de olho. No mundano, não, no crente. Para acusar, para tentar levar ele ao fundo do poço. Tenha garra, porque aquele que morreu por você é maior do que todos. Diga aleluia. Sem garra, preste bem atenção. Para vencer este mundo agonizante é preciso garra. Sem garra, sem Jesus, é impossível vencer. Digam amém. E lembre que as coisas a cada dia estão afunilando, as coisas estão ficando mais difíceis. Olhe para o mundo, olhe para os jornais, tudo que está acontecendo, separação do Reino Unido e outros países em guerra, problemas, confusões, alimentação, parece que tudo está sumindo, desaparecendo. Se nós não tivermos garra e segurar firme no braço de Jesus Cristo, nós estaremos perdidos. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que cuida da tua igreja. E quem é a igreja, dê uma salva de palmas para Ele. Por isso precisamos guardar o que temos. O que nós temos? Jesus, a salvação, a coroa da vida eterna. Não amolando você, mas mais uma vez, olha no rostinho desse irmão que está do seu lado. Amém? Diga para ele assim: garra, força, coragem e fé determina o foco. É exatamente o que precisamos para alcançarmos nossos objetivos. Diga aleluia. Vamos para o quinto ponto. Quinto atributo, como nos tornar vencedores, se chama inteligência. O que eu disse? Outra vez. Inteligência significa a faculdade de compreender. Se não tivermos inteligência para compreender as situações, as coisas, as pessoas, nunca chegaremos a lugar nenhum, nunca atingiremos o alvo tão sonhado. A inteligência é o discernir o certo do errado. Posso ouvir um amém? A inteligência é o discernir o certo do errado. O inteligente entra numa fria se ele quiser. A inteligência é uma das características do vencedor. Se a gente olhar para a Bíblia, tantos homens inteligentes que venceram. Se olharmos para Salomão, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10 em diante, lá a gente vê a inteligência de Salomão. Não só no versículo 10, mas se você começar a ler a partir do versículo 1, que quando ele assume o trono, estava ali agora sentado, ele sobe no terraço e olha para a cidade, e ele vê gente como formiga, eram multidões como pó da terra. Ele então bate a mão na cabeça: Senhor, eu não tenho a inteligência de meu pai, o que vou fazer para conduzir esse povo? E passou a orar, ofereceu sacrifício a Deus. O Senhor então apareceu a ele em sonho e disse: o que você quer? Peça. E ele então moveu os seus lábios. Ele podia ter dito para Deus: olha, eu quero que o Senhor mate a todos os inimigos. Ele não ia pedir riqueza, porque ele já era um homem rico, era um rei, toda a riqueza estava ali nas tuas mãos. Mas ele disse: eu quero apenas sabedoria e conhecimento para governar esse povo a qual o Senhor me colocou como rei, para que eu saiba administrar essa nação, para que eu saiba levar esse povo à frente. Só uma pessoa inteligente fala desta forma. Amém? Diga aleluia. Diga amém. Isso significa que Salomão era inteligente. Eu tenho 7 coisas, 7 pontos sobre inteligência nesta noite. Amém? Primeiro ponto: a inteligência
é a petulância educada. Segundo, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos impulsos. Terceiro, o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência redobrada e vontade. Digam amém. Número 4, a estupidez coloca-se na primeira fila para ser visto. A inteligência coloca-se na retaguarda para ver. Quinto, inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. Sexto, a força sem inteligência é como um movimento sem direção. Sétimo, o poder de um ser humano não está na sua musculatura, mas na sua inteligência. Os fracos usam a força e os fortes usam a sabedoria. Digam aleluia. Diga graças a Deus. Conclusão, é só 5 pontos. A inteligência nos leva a descobrir meios para o sucesso e para o crescimento. Provérbio 17, 24 diz assim: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas eternidades da terra. Quer dizer, o inteligente só quer o que é bom. Amém? O que vai lhe fazer bem é isso que ele quer. O verdadeiro inteligente é aquele que recebe Jesus e segue sem reclamar. Quem recebeu Jesus, levante a mão. Então, fique de pé toda a igreja. E olha para o seu irmão agora do lado. Fala para ele assim: a inteligência, preste bem atenção, a inteligência encobre feiura, mas beleza não encobre a burrice. Fala para o seu irmão: seja inteligente. Aleluia. Estes são os requisitos para tornar alguém vencedor. Esse é o caminho para tornar o homem ou a mulher vencedor. O verdadeiro inteligente é aquele que corre para os braços de Jesus. O verdadeiro inteligente é aquele que não mede distância, ainda de pé. O verdadeiro inteligente é aquele que não fica esperando. Às vezes faz apelo hoje, faz apelo amanhã, o ano inteiro, convidando, falando, alguém pregando, ensinando, ele está sempre correndo. O inteligente é aquele que já abraça, porque Jesus é vida, Ele te deu a vida, Ele é o dono da sua alma, Ele é o dono da sua vida, Ele é o seu dono, Ele é o Senhor da sua vida, e só Ele pode te levar para os céus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, disse Jesus. Não enrole, seja inteligente e cai nos seus braços. Feche os seus olhos agora, toda a igreja orando comigo, toda a igreja falando: Senhor, eu quero mudança de vida. Eu não estou falando que você deve mudar de vida para ser rico, para comprar uma casa. Eu quero que você mude de vida, porque breve o Senhor virá buscar você para viver com Ele na grande mansão celestial. Esteja preparado. Ele vem buscar vencedor. Ele disse: aquele que vencer, farei dele coluna no meu templo. Aquele que vencer, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Feche os seus olhos. Amado e poderoso Deus, nessa noite de domingo, hoje o primeiro domingo, meu Deus, de julho de 2016, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, porque nós somos o povo do avivamento. Nós estamos aqui para dizer que não há Deus como o Senhor. A nossa missão, meu Deus, é transformar vidas para o Teu reino. Oh, meu Deus, eu te peço nesta noite, mova o coração deste homem, desta mulher, para cada dia ele venha se preparando mais e mais para se tornar um vencedor, o vencedor que vai morar no reino de Deus. Pai querido, é no nome de Jesus Cristo que eu estou mandando embora toda a força maligna da preguiça, do desânimo, da tristeza, da angústia, que não tenha poder na vida deste homem, que não tenha poder na vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada um nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, começa a mover o coração deste homem, dessa mulher, desta moça, deste rapaz, até mesmo desta criança, deste adolescente. Acredite, não há Deus como o Senhor. É hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Aleluia, Jesus. Você pode meu Pai até eterno, tocar o céu, se crer. vamos fazer uma caminhada. Sai do seu lugar, vai até o outro. Abraça o seu irmão, diga para ele: para ser um vencedor, precisamos caminhar em direção de Jesus. Sai do seu lugar, vai até o seu irmão. Fala: se quisermos vencer, nós temos que caminhar na direção do Mestre. Com jeito pra superar. Vamos lá, igreja, vamos mover. Aleluia. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, restaurando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Não fique parado, vai lá, abraça aquele irmão. Deus asas, faz seu voo. Mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Te mostro o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar. As barreiras você pode ultrapassar e vencer.